Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marília e estamos de volta aqui para a nossa segunda parte da aula, falando acerca da aplicação da Lei Penal Militar. Muito bem, é um prazer poder estar aqui mais uma vez, trabalhando com vocês um tema extremamente importante para os concursos públicos de carreiras policiais. E já aproveitando o início aqui, já vou te pedir, antes que eu me esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seus comentários acerca das nossas aulas, tire as suas dúvidas aqui, pode deixar suas dúvidas, que assim que possível nós teremos o prazer de poder responder, ok? Então, vamos lá começar a trabalhar aí, voltar aos nossos estudos, porque nós não temos a opção de desistir, né? Então, nós precisamos dar seguimento aos nossos estudos. Na aula passada, nós iniciamos o tema acerca da aplicação da Lei Penal Militar, falamos do artigo 1º, que trata do tema ali do princípio da legalidade, e, posteriormente, iniciamos o artigo 2º, falamos do caput do artigo 2º, onde fala da lei supressiva, que ela é bem similar com o que nós temos lá no Código Penal Comum, aonde fala da abolitio criminis, ok? Então, vamos acompanhar aqui na nossa tela o que nós vamos dar seguimento, né? Nós falamos do artigo 2º, lei supressiva de incriminação, e está prescrito no texto da lei o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Muito bem, volta aqui para mim. Então, olha só, aqui nós estamos falando acerca da lei supressiva de incriminação. É quando nós temos uma lei que vem extinguindo aquela conduta criminosa, tirando aquela conduta criminosa do nosso ordenamento jurídico, certo? Seguindo aqui, nós vamos para o parágrafo 1º do artigo 2º, que fala acerca da retroatividade da lei mais benéfica. Só que antes de nós trabalharmos o parágrafo 1º do artigo 2º, eu quero que vocês tenham em memória, ou para quem nunca estudou direito penal, precisa saber o seguinte: quando a gente começa a trabalhar acerca de elaboração de leis, processo legislativo, a lei em relação ao tempo, a lei em relação ao espaço, nós temos que ter a seguinte recordação. Por quê? Sabe que nós vivemos dia após dia, as condutas vão mudando, a forma de pensar das pessoas vão mudando e, consequentemente, as normas, as leis, elas precisam acompanhar essa evolução da nossa sociedade. Então, obviamente, nós teremos algum tipo de conduta que anos atrás era algo muito gravoso, que a sociedade reprovava aquele tipo de conduta. E hoje, não mais. Então, esse andar com a lei, nós temos um instituto dentro da nossa doutrina, dentro da nossa jurisprudência, que é denominado acerca da aplicação da lei penal, certo? Então, é quando eu pego a lei e vou aplicar a um caso concreto. Só que essa lei penal, ela vai ter duas espécies. Ela vai ser ali em relação ao tempo e em relação ao espaço. E quando eu falo dela em relação ao tempo, é quando há essa mudança de norma em virtude de acompanhar a evolução da sociedade. Então, vem aqui comigo. Quando eu falo da aplicação da lei penal em relação ao tempo, é porque eu preciso observar ali qual que é o momento que o crime foi praticado, para eu saber se eu vou aplicar a lei A, se eu vou aplicar a lei B, se eu vou aplicar a lei C.
Ou melhor dizendo, se eu vou aplicar, qual é a lei que eu vou aplicar? Qual que é a lei que está em vigência? Por que isso? Porque nós temos uma sucessiva mudanças de leis dentro do nosso ordenamento jurídico. E isso tem que ser observado para que eu possa aplicar a lei de forma adequada, de forma correta. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos dentro da doutrina um instituto chamado tempus regit actum. Ou seja, eu preciso de saber qual é a lei, tá? Qual que é o tempo dessa lei que vai estar regendo um ato determinado como criminoso. Joia? Então, eu preciso de saber, o crime aconteceu no dia tal, então é a lei A, a lei B ou a lei C que eu vou ter que aplicar. É isso que a gente tem que observar. E quando a gente fala dessa aplicação da lei, nós temos que observar o seguinte, a regra é, eu tenho um crime sendo praticado na data de hoje, então eu vou pegar a lei que está em vigor na data de hoje. Mas essa lei ela foi editada tempos atrás, não importa. É ela que está em vigor, é ela que vai ser aplicada. Se amanhã uma outra pessoa ou a mesma pessoa pratica o mesmo crime, é aquela lei que está em vigor, então é aquela lei que deverá ser aplicada. Só que nós sabemos que essa lei, às vezes, ela pode dar uma andadinha, ou seja, ela vai transitar em relação ao tempo. Como assim, professora? Eu posso ter uma lei que ela foi elaborada, ela foi publicada, ela entrou em vigor. Só que aí, ela tem uma outra norma que vai lá e revoga ela. E aí, eu vou voltar essa lei no tempo, eu vou andar com essa lei para frente de igual modo como ela estava em vigor anteriormente, o que eu vou fazer? Então, quando a gente fala que é o tempo que vai, é a lei que eu vou observar, em qual momento que o crime aconteceu, para saber qual que é a lei ser aplicada, eu tenho que observar o seguinte, a regra é, tem uma lei, uma conduta, um crime, aconteceu. Então, é essa lei que está em vigor, é ela que vai ser aplicada. Sempre para frente, ok? Então, houve a prática de um crime, essa lei está em vigor, então a gente vai aplicar essa lei. Só que pode acontecer da lei ter que voltar no tempo. E aí, eu vou ter que aplicar ela. É uma exceção? Obviamente que é uma exceção. A regra é, eu tenho uma lei em vigor na data de hoje, o crime aconteceu na data de hoje, então é essa lei que vai ser aplicada, não vai ser outra lei. Pode acontecer de eu ter uma nova lei que vai trazer alguns benefícios e eu vou aplicar. Há fatos que aconteceram anteriormente, como pode acontecer de eu ter uma nova lei que trouxe prejuízos? Aí a pergunta é, eu vou aplicar ela lá atrás também? Ou para quem praticou crimes parecidos ou idênticos com o que está previsto na lei? Ou vai continuar ela só para frente? Enfim, é isso que a gente quer saber. Eu vou ter qual que é o momento, então qual é a lei adequada que eu preciso aplicar. Joia? Então vamos lá ver o que o texto do nosso Código Penal Militar fala para nós. Olha aqui, no parágrafo 1º. A lei posterior que, de qualquer modo, favorece o agente, que de qualquer modo favorece, vou pegar minha caneta aqui para a gente trabalhar bem legal. De qualquer modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda que já tenha sobrevido sentença condenatória irrecorrível, certo? Aí nós vamos ver aqui o parágrafo 2º rapidão. Apuração da maior benignidade. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Então, olha só, volta aqui comigo. A lei fala para a gente o seguinte, o Código Penal Militar fala para a gente o seguinte, vou apagar isso aqui, tá? Se eu tenho uma nova lei, e essa nova lei, ela é benéfica, ela traz benefício para o condenado, é ela que vai ser aplicada. Então, vamos lá. Digamos que hoje
seja dia 1º de fevereiro, certo? 1º de fevereiro. O fulano de tal praticou um determinado crime. Crime, vamos pôr o nome aqui, de X. Joia? Beleza, no dia 1º de fevereiro, o fulano de tal praticou o crime X. Tá. Só que aí, concorda comigo que não é no mesmo dia que eu tenho a prática do crime que eu terei a sentença, certo? Então, o processo, a investigação criminal vai andar, o processo criminal vai andar, pode levar anos, como pode levar alguns meses, até que eu tenha uma sentença condenatória. Joia? Nessa sentença condenatória, o aplicador da pena, que no caso, quem é o aplicador da pena? É o juiz. O juiz vai verificar o seguinte: qual foi mesmo o dia que o crime foi praticado? Foi no dia 1º de fevereiro. Qual que era a lei que estava em vigor? A lei Y. Põe aqui, lei Y. Essa era a lei que estava em vigor no dia do fato? Sim. Então, por mais que essa sentença aqui, vamos colocar aqui um ano, né? 2020. Vamos supor que a sentença saiu dia 1º de fevereiro de 2022, certo? Aqui é a data da sentença. Viram que se passaram 2 anos, do dia da data do crime até o dia da data da sentença. Então, a gente tem aqui um lapso temporal. Muita coisa pode ter acontecido aqui, joia? Só que, então, o juiz vai olhar o seguinte: qual que é a lei que estava em vigor no dia da data do fato? Na data do fato, no dia da data do fato ficou ruim, né? Na data do fato. Ah, era a lei Y. Então, nessa sentença condenatória, eu vou aplicar a lei Y, certo? Essa é a regra. Então, a regra é: eu vou aplicar a lei de acordo com o dia que o crime foi praticado. Só para a gente firmar isso daqui, olha o que fala ainda para nós. Deixa eu só seguir aqui. Lá no artigo 5º, bem aqui, ó, artigo 5º, que fala qual que é o tempo do crime. A gente precisa saber, então, qual que é o tempo do crime, certo? Tempo do crime. Aí a lei fala pra gente: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, quando a lei fala pra gente que o tempo do crime é tanto o momento em que aconteceu, fixa essa palavra, momento, tá? Momento em que aconteceu a ação ou a omissão. Esse é o tempo do crime. Beleza. Então, volta lá no nosso exemplo. O tempo do crime foi aqui, ó, no dia em que o cidadãozinho praticou o crime, certo? Então, eu vou aplicar a lei que está em vigor. Essa é a lei que vai ser aplicada. Professora, mesmo que a sentença venha daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, mesmo que a sentença demore todo esse tempo para ela vir, aí a gente vai aplicar essa lei, certo? Até aqui tudo bem, porque essa é a regra. Tá muito tranquilo isso daqui, e eu acredito que a gente pode dar uma dificultada nesse tema. Aí nós vamos voltar lá no artigo 2º, parágrafo 1º, que fala para nós o seguinte: a lei posterior que de qualquer modo favorece o agente aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Então, olha só, volta aqui comigo. Se eu tenho o seguinte: o crime aconteceu no dia 1º de fevereiro de 2020, certo? Dia 1º de fevereiro de 2020. Só que aqui, no dia 10, vamos pôr, de fevereiro de 2021, nós tivemos uma nova
lei que alterou o crime X e ela fez o quê? Ela diminuiu a pena. Se ela diminuiu a pena, obviamente ela é uma lei benéfica, certo? Houve uma diminuição na pena. Só que aí a sentença, ela foi elaborada no dia 1º de fevereiro de 2022. Lembrando que nós vimos que a lei tem que ser aplicada, aquela que estava em vigor, no dia do momento do crime, certo? Só que aí a gente tem uma exceção. A regra é essa. A exceção é quando eu tenho uma nova lei e essa nova lei, ela é o quê? Benéfica. Benéfica. Essa nova lei, ela é posterior à prática do crime, concorda? Ela é posterior, olha só, 1 ano e 9 dias posterior à prática do crime. Então, ela é uma nova lei benéfica. Olha o que a lei fala pra gente. A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente. Aplica-se retroativamente, ainda que já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Ok, então. Só que agora nós vamos falar essa segunda partezinha. Porque aqui no meu exemplo, a sentença condenatória, ela não tinha sido elaborada, certo? Ela foi elaborada posteriormente. Retroagir é o quê? Voltar com a lei no tempo. Beleza. Só que aí vamos mudar aqui a data dessa nova lei. Vamos colocar aqui, ó. Vamos mudar a data da nova lei. A sentença saiu no dia 1º de fevereiro de 2022, beleza? A sentença, ela transitou em julgado. Por exemplo, o réu não recorreu, tá? E aí houve o trânsito em julgado, ele iniciou o cumprimento da pena. Aí, vamos colocar, dia 10 de fevereiro de 2023, tem uma nova lei, vamos colocar bem aqui essa nova lei, ó. Uma nova lei diminuindo a pena. Lembrando, deixa eu apagar essa lei Y aqui, que essa sentença condenatória, ela transitou em julgado. Ela transitou em julgado. Poxa, professora, veio uma nova lei, essa nova lei ela é mais benéfica, vai reduzir a pena daquele condenado. Posso aplicar? Sim, eu posso aplicar. Ah, professora, mas aí, vamos supor, vai reduzir a pena a tal ponto de que ele não vai precisar mais cumprir a pena, porque já terminou o cumprimento da pena dele. Beleza, vai ser feito isso. Ou então que ele vai poder, apesar que aqui a gente não fala de progressão de regime, né? Nós veremos isso no momento posterior. A gente vai falar, vai faltar o quê? Só mais 10 dias para ele cumprir a pena. Beleza, isso daí pode ser feito. Agora, se fosse uma nova lei que ela viesse aumentando a pena, aí não poderia, tá? Porque a lei fala pra gente o seguinte, a nossa Constituição Federal fala pra gente que eu não posso retroagir uma lei em prejuízo do réu. Eu não posso pegar essa lei nova, voltar com ela no tempo em prejuízo do réu. Não pode fazer isso. Até porque, concorda comigo, tudo bem que você não vai concordar, mas vamos lá. Ele não sabia que aquela pena era tão grave assim, ou que tinha aquela causa de aumento de pena, ou que poderia ter uma qualificadora. Ele não sabia. Talvez, se ele soubesse, ele nem teria praticado aquele crime, ele não tinha o conhecimento. Concorda? Então, em virtude disso, nós não podemos retroagir a lei se essa lei ela for mais gravosa. Até porque, pelo princípio da legalidade, nós não temos essa previsão, essa autorização no texto da lei. Certo? Então, olha lá.
A lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória e recorrível. Joia, pessoal, eu acho que até aqui ficou bem tranquilo, né? Não tem grandes dificuldades, mas eu preciso fazer o seguinte, professora, e se eu tiver 2 ou 3 leis que elas podem ser aplicadas ao mesmo caso? Como é que a gente faz? Aí nós vamos lá, voltar aqui na lei, no parágrafo 2º, e vai falar para a gente o seguinte, ó, apuração da maior benignidade. A lei fala o seguinte, para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas, olha essa palavrinha aqui que é importantíssima, separadamente. Cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Por que elas devem ser, volta aqui comigo, por que elas devem ser consideradas separadamente? Porque é entendimento dos nossos tribunais superiores que, se eu pego a lei A, que trata de um tema, eu pego a lei B, que trata do mesmo tema, ou tema bem semelhante, né? Vamos colocar que trata do mesmo tema. E aí eu quero verificar qual que é a mais benéfica para poder aplicar aquele condenado. Ah, professora, eu não posso pegar um pouquinho da lei B e um pouquinho da lei A, juntar e aplicar tudo, não? Não, não pode. Porque se eu fizer isso, eu, no caso, o juiz, fizer isso, ele vai estar usurpando a função dele. A função do juiz não é de legislar. Entende-se que ele estaria criando uma terceira lei, a lei A mais a lei B. Não pode ser feito isso. O juiz deverá analisar a lei A separada da lei B. Não pode analisar as duas juntas, porque senão a gente estaria falando da terceira lei, ou lex tertia. Olha aqui que eu coloquei uma observação para vocês. Atenção! A doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores têm orientação consolidada no sentido de que não é possível a combinação de elementos de leis distintas, uma vez que, agindo assim, o juiz estaria criando uma terceira lei, a chamada lex tertia. Então, gente, para eu verificar qual que é a lei mais benéfica a ser aplicada naquele caso, se eu tenho mais de uma lei tratando daquele tema, nós vamos considerá-las em separado e aí sim nós poderemos, no caso o juiz, aplicar qual que é essa lei mais benéfica. Lembrando o seguinte, a nossa Constituição Federal ela é de 1988 e o nosso Código Penal Militar ele é bem anterior à nossa Constituição. Então, para as normas serem aplicadas, elas têm que, do Código Penal Militar, elas têm que estar de acordo com a nossa Constituição. E nós temos uma Constituição Federal chamada de Constituição Cidadã também. Isso quer dizer o quê? Que ela tem posicionamentos mais garantistas, tanto é que o rol do nosso artigo 5º, onde fala dos direitos e das garantias fundamentais, ele é bem vasto, ele é bem grande, certo? Então, nós temos vários direitos ali e, consequentemente, várias garantias para fazer valerem aqueles direitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você estiver estudando para o concurso de carreira policial, procure analisar o texto da lei, procure analisar a aplicação da lei penal de uma forma sempre mais benéfica, sempre procurando trazer benefício para o condenado. Ah, professor, eu acho isso um absurdo. Beleza, não tem problema você pensar assim. O que você tem que pensar na hora da sua prova é como seu examinador cobra, qual é o posicionamento dos tribunais e da doutrina. Aí, depois que você for aprovado, aí, meu filho, você vai pensar, continuar pensando, mudar seu posicionamento da forma que você quiser. Não vai ter problema nenhum, certo? Então, vamos seguindo aqui acerca do nosso estudo, falando da aplicação da lei penal em relação ao tempo. Um outro ponto importante que eu quero falar com vocês, voltando aqui no nosso PDF, é o seguinte, em relação ao que está previsto lá no artigo 4º, que fala da lei excepcional ou da lei temporária.
Olha o que o texto da lei fala. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessado as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Volta aqui para mim. Olha só, a regra é a seguinte: eu tenho um crime praticado, certo? Olha aqui, eu tenho o crime X, foi praticado a determinado dia, é essa lei aqui que vai ser aplicada a esse caso. Joia? Essa é a regra. Exceção. Tem uma nova lei. Essa nova lei ela é mais benéfica e ela é posterior à prática do crime. Eu posso retroagir essa lei e aplicar àquele caso específico? Posso. Então, a gente fala da retroatividade benéfica. Agora, se eu falar da retroatividade para trazer prejuízo, não é admitido porque a gente não tem previsão legal, certo? Outro ponto importante aqui, que é uma exceção, é quando nós trabalhamos as leis temporárias e as leis excepcionais. Professora, o que seria uma lei temporária e uma lei excepcional? O conceito, gente, é o mesmo utilizado lá no direito penal comum. A lei temporária, o próprio nome dela já vai falar para a gente, ela tem um tempo determinado de duração. Ela tem dia de início e ela tem o dia de fim. Lei temporária. Ela vai entrar em vigor no dia X e ela vai ter ali os seus efeitos encerrados no dia Y. Beleza, essa é a lei temporária. Professora, mas essa lei temporária, ela traz um aumento na pena, ela traz uma qualificadora que na lei normal não tem. Gente, nós estamos falando de uma exceção, certo? Então, é entendido que pode, até porque tem previsão dentro do nosso texto de lei. Ok. Já a lei excepcional, o próprio nome dela também vai falar, a gente tem que fazer uma interpretação aqui. É uma situação extremamente excepcional que não tem o hábito de acontecer na sociedade. Por exemplo, um tempo de guerra. Tempo de guerra, vamos lá, no Brasil, pelo menos aí nos últimos 100 anos, nós já tivemos algum confronto de guerra com outro país, com um país estrangeiro? Nós não temos, nós não tivemos. Então, tempo de guerra no nosso país seria algo extremamente excepcional. Não tem como que eu falar de lei temporária, em regra, porque eu não sei o dia que vai iniciar a guerra e nem sei muito menos o dia que vai terminar aquela guerra. Então, é uma situação excepcional. Pode ser que eu tenha o dia de início, certo? A lei vai entrar em vigor imediatamente após a sua publicação, ou 5 dias, 30 dias, 45 dias após a sua publicação. Vai depender do que vem no texto da lei. Beleza. Só que ela não tem o dia de fim, o previsto no texto dela. O dia de fim dela será ou seria quando aquela situação excepcional que criou a lei, se extinguir, aí extingue a eficácia daquela lei. Então, nós estamos falando de lei temporária e lei excepcional. Professora, é uma lei mais gravosa? Sim, é uma lei mais gravosa. Mesmo assim, eu posso aplicar ela, mesmo que tenha encerrado a duração daquela lei? Sim. É o que fala lá no texto da lei para a gente. Olha lá no artigo 4º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou seja, aquela lei não está mais em vigor, certo? Ou encerrada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, se eu não tenho mais aquela lei em vigor, mesmo assim eu posso. Pô, professora, mas ela é mais gravosa. Não importa. Nós temos autorização no texto da lei. O que seria isso aqui para a gente poder verificar de uma forma mais clara? Vamos supor que eu tenho aqui a lei M. É uma lei temporária. Certo? Essa lei temporária, ela tem a duração, vamos colocar lá de 30 dias. Se nós estivéssemos estudando direito penal comum, eu ia dar para você como exemplo a lei da Copa, a lei das Olimpíadas, que nós tivemos aqui no nosso país, certo? Tem o dia de início e tem o dia de fim. Tá.
Então, eu tenho essa lei temporária. Ela tem a duração de 30 dias. Concorda comigo que do momento da prática do crime, a investigação, a ação penal, até a data da sentença, pode ser maior que esse prazo de 30 dias? Pode. Pode levar, como nós falamos já anteriormente, pode levar 1 ano, 2 anos, tá? Pode levar anos, como pode levar alguns meses. Então, mesmo assim, eu posso pegar essa lei, andar com ela lá para frente. Lembra que o crime aconteceu aqui, ó, dentro do período de duração de vigência dessa lei. Eu posso ir com ela lá para frente e aplicar naquela sentença, mesmo ela sendo mais gravosa? Sim, mesmo ela sendo mais gravosa. Aqui, gente, eu não estou falando do Instituto da Retroatividade, mas eu estou falando do Instituto da Ultraatividade. É quando eu... Dada não dá, né? Dade. É quando eu ando com a lei para frente. Para frente. E aí eu vou aplicá-la a um fato que aconteceu durante a sua vigência, ok? Posso fazer isso, mesmo que ela seja mais gravosa? Sim, eu posso fazer isso, mesmo que aquela lei seja mais gravosa. Outra característica bem legal da lei temporária, e isso também serve para a lei excepcional, além das duas serem ultraativas, que isso quer dizer que eu posso pegar aquela lei e andar com ela para frente, mesmo que ela seja mais gravosa, tá? Posso fazer isso. Elas são, em regra, vou aqui para cima, autorrevogáveis. Revogáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso de uma nova lei para poder extingui-la. Porque o próprio texto da lei, se eu estiver falando de uma lei temporária, vai falar para mim, olha, acaba os efeitos dessa lei, tal dia essa lei ela está revogada. Então, eu não preciso de uma nova lei para poder revogá-la, certo? Ela tem esse poder de se auto-revogar. Tanto a lei excepcional, quanto a lei temporária. Joia? Isso é uma exceção que nós temos ao que está previsto lá dentro do nosso Código Penal Militar. Olha aqui um ponto bem importante, que é acerca das teorias, né? Qual é a teoria adotada? Já vou pular aqui para você e falar que é a teoria da atividade. Só que eu quero que você tenha um determinado cuidado. Volta aqui para mim. Quando a gente fala dessas teorias, vou apagar aqui rapidão, focar, você volta o vídeo, dá um print aí, tá? Para poder copiar o que estou escrevendo no quadro. Quando nós falamos dessas teorias, a doutrina vai trazer para nós 3 teorias. Nós temos a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista. Tá? Vamos anotar aí no caderno? Teoria da atividade, vamos pôr aqui teorias, certo? Da atividade. A teoria do resultado e a teoria da ubiquidade. Olha só, a teoria da atividade, eu vou observar, porque eu quero saber qual que é o momento do crime, tá? Qual que é a lei que a gente vai adotar. A teoria da atividade, ela fala assim, olha, é considerado o momento do crime no momento da ação ou da omissão. Certo? Da ação, da omissão. Beleza. A teoria do resultado vai falar para a gente, olha, o momento do crime é considerado no momento da prática do resultado. Por que acontece? Podem ter crimes que nós vamos praticar, por exemplo, um homicídio. O homicídio pode ser um crime penal militar. Joia? Então, eu posso ter um homicídio que a ação, a conduta de matar alguém, foi no dia 1º de fevereiro. Porém, a morte só aconteceu 15 dias depois.
Então, concorda comigo que dia 1º seria a teoria da atividade, que é o período ali do momento da ação. Já se fosse para eu falar do dia do resultado, né, a teoria do resultado, seria o dia que a pessoa morreu, 15 dias depois. E concorda que durante esse período nós poderíamos ter uma mudança legislativa? Não só uma, como várias, né? 15 dias dá tempo de muita coisa ser alterada. Lógico, se quiserem. Então, a gente tem que observar isso daí. E, por último, a teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista. Vou apagar aqui, ficou feio esse E. Teoria mista. Vai ser considerado o momento do crime, tanto o momento da ação, como o momento da omissão, quanto o momento do resultado. Certo? Então, a pergunta seria a seguinte: qual foi a teoria adotada pelo nosso Código Penal Militar? Aí nós vamos voltar lá no artigo 5º, que a lei fala pra gente: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E nós vimos aí que a teoria adotada é a teoria da atividade, ok? Que é o momento da ação ou da omissão. E para nós encerrarmos esse bloco, mas antes disso, eu vou te pedir encarecidamente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para que toda vez que for publicado um vídeo novo, bem bacana, você já seja o primeiro a acessar esse vídeo, certo? Curta aí os nossos vídeos, deixe seus comentários, nos ajude, meu filhotinho, a gente a crescer aqui também, nos incentivando, né, a produzir mais materiais bem bacana para vocês, tá bom? E da mesma forma que vocês não vão desistir jamais, nós professores também não vamos desistir de estar trabalhando com vocês até o rumo da aprovação, ok? Até chegar à sua aprovação. Então, olha só, para nós fecharmos aqui esse tema, nós temos ainda uma súmula do STF, que ela também é aplicada lá no direito penal comum, tá? Que vai falar para nós acerca dos crimes permanentes e dos crimes continuados. Aí a súmula fala o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. O que isso quer dizer? Você está querendo dizer o seguinte: eu estou falando de um crime permanente ou de um crime continuado. Professora, qual que é a diferença do crime permanente para o crime continuado? O crime permanente, gente, é aquele crime que eu pratico apenas uma conduta e ele vai se consumando com o passar do tempo. Enquanto o crime continuado, eu pratico diversas condutas, o modus operandi é semelhante, tá? O crime praticado, ele é semelhante, as circunstâncias daquele fato são semelhantes, e aí ele vai o quê? São várias condutas, e aí ele vai se consumando, obviamente, a cada ação ou omissão praticada. Um macete para decorar: crime permanente. Você vai lembrar do crime, certo? Uma conduta, ele vai se consumando com o tempo. Enquanto o crime continuado, eu vou praticar, olha só, várias condutas e o crime vai se consumando. Aí a pergunta é: eu tenho uma nova lei, e essa nova lei, ela é mais gravosa. Só que essa nova lei entrou em vigor durante a permanência ou durante aquele crime continuado. Vou aplicar ela mesmo assim? Vou. Esse é o entendimento da súmula 711 do STF. Olha aqui novamente. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente se a vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Certo, pessoal? Antes de nós encerrarmos, de novo, já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Já curtiu o nosso vídeo? Estou aguardando vocês aí no nosso próximo encontro. Um beijão e até lá!